A graça e a paz do nosso bendito Senhor, Salvador Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, bom, fiel, justo, maravilhoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Bem-vindo a pensar e refletir. O tema nesse breve devocional, nós vamos falar sobre o plano da salvação. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Então, existe uma necessidade de salvação. Se você tem sua Bíblia aí, abra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, isso é uma verdade absoluta. O homem caiu, desobedeceu a Deus. E, resumindo, o que podemos dizer que é a salvação? A salvação é a obra de Cristo na vida do ser humano. Então, Cristo fez uma obra de redenção. Ele redimiu a humanidade, ele nos comprou de volta devido ao pecado, à desobediência. Então, em resumo, podemos dizer que tudo começa no relato da criação e queda da humanidade. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança para viver em comunhão com ele. Mas o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden. Então essa história você encontra no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis capítulo 3, nós não vamos ler, mas no seu devocional, na sua leitura da palavra de Deus, você pode ver essa história lá no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia. Essa desobediência trouxe consequências eternas, incluindo a separação espiritual entre Deus e o homem. A Bíblia revela que todos herdaram essa natureza pecaminosa. Então o que acontece? Adão e Eva nos representaram como raça humana. Da mesma forma que Jesus nos representou na cruz, nos justificou, nos deu vida eterna, Adão e Eva também nos representaram como raça. O homem é uma raça. Então significa que sem intervenção divina, todos estão condenados à morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Porque Deus é santo. Deus não pode contemplar o mal, não pode contemplar o pecado. Mas louvado seja o seu nome, porque ele providenciou Jesus para mim e para você, o Filho de Deus, que deixou a sua glória, veio derramar sangue por mim e por você, nos lavou, expiou nossos pecados e hoje nós temos esperança da vida eterna. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando nós estamos em pecado, Deus não pode ter relacionamento conosco, porque ele é um Deus santo. Mas 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Então Deus nos perdoa. O pecado ele é uma barreira espiritual que separa o homem de Deus, que resulta na morte espiritual eterna e irreversível. Incapaz de resolver essa condição por esforços próprios, o homem depende inteiramente da salvação divina para restaurar sua comunhão perdida com Deus. Nossa comunhão está restaurada através de Cristo, Emanuel, Deus conosco. Ele veio à terra, deixou sua glória. Ele foi gerado pelo Espírito Santo na barriga de Maria, a bem-aventurada Maria. Então, entendemos que hoje temos salvação através de Cristo. Então, Romanos 10, capítulo 9, diz assim: se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então necessitamos de uma salvação, necessitamos de um Salvador, necessitamos de Cristo, necessitamos do relacionamento com Deus, necessitamos do perdão dos nossos pecados, porque o homem, ele precisa de Deus, ele necessita adorar o Criador. O homem foi criado para isso, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa abençoar a tua vida, a tua família, nos livros dos homens maus, em nome de Jesus. Amém.